Boa tarde, a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor de nossas vidas, Criador dos céus e da terra. Eu não vou estar ministrando o Evangelho agora nesse momento não, tá? Esse pequeno áudio é apenas para informar os amados irmãos que após vocês ouvirem este áudio, em seguida estarei colocando 4 vídeos. São pequenos, algo em torno de 10, no máximo estourando 15 minutos cada um. Mas são vídeos de suma importância para o ser humano, principalmente para a casa de Deus, para a igreja. Porque uma coisa que eu fico observando, às vezes eu pergunto para mim mesmo, pergunto para minha esposa, a missionária Neire, pergunto para alguns pastores amigos meus. Essa pergunta eu pergunto apenas para mim, para minha esposa e para alguns pastores amigos meus. E eu constantemente estou fazendo esta mesma pergunta. Será que quando o crente, principalmente aquele que tem a responsabilidade de subir um púlpito de uma igreja, tomar na sua mão um objeto chamado microfone, e ali ele tem um tempo favorável, considerável para pregar uma palavra. Aí eu me pergunto, será que quando esse homem ou esta mulher, seja jovem, seja adulto, seja ancião, será que quando esses homens, eles abrem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, leem o Antigo Testamento, leem o Novo Testamento, leem aquilo que os sacerdotes, profetas do Antigo Testamento nos deixaram, leem aquilo que o próprio Cristo nos deixou e os seus discípulos, chamados apóstolos, deram continuidade, como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:8, se mesmo nós ou um anjo desça do céu e vos apresente um outro evangelho que não seja esse que vos tenho pregado, não aceita não, porque é um evangelho anátema. Será que esses homens e essas mulheres, eles entendem o que eles leem na Bíblia? Será que realmente nos púlpitos das igrejas do século 21 na face da terra hoje, será que o evangelho que está sendo pregado nos púlpitos da igreja, das igrejas melhor dizendo, é a continuidade do evangelho de Jesus Cristo, que os discípulos chamados apóstolos continuaram ensinando ou pregando? Será que realmente é o mesmo evangelho? Será que esses homens, ao lerem, ao estudarem, eles entendem aquilo que eles leram ou aquilo que eles estudaram, para quando, de posse de um microfone, em cima de um púlpito da igreja, eles realmente ensinarem o que aqueles homens lá atrás, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, nos deixaram como ensinamento num livro resumido, 66 livros, juntados e dá o nome de Bíblia. Será que esses homens e essas mulheres nos ensinam o que aqueles homens lá atrás nos ensinaram e nos deixaram dentro de um livro, volto a dizer, chamado Bíblia?
para nós tomarmos para nós como ensinamento? Será que esses homens, uma vez em cima de um púlpito, de posse de um objeto chamado microfone, será que é isso que eles ensinam? Ou eles criaram um outro evangelho, o evangelho humano, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, que faz com que as pessoas que lhes ouvem venham se apostatar da fé em Cristo, venham estar desprovidas de preparo para o que está para acontecer. Veja bem o que o Senhor fala através de dois homens. No livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, e no livro de Lucas, capítulo 11, no verso 52. Veja bem o que o Senhor fala em Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. No livro de Lucas 11:52 diz assim: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmo não entrastes, e impedistes o que estavam entrando. Que tipo de evangelho esses homens têm pregado, uma vez eles em cima de um púlpito? Esses 3 vídeos, melhor dizendo, esses 4 vídeos que eu vou estar passando para os amados irmãos, é algo muito sério. O Senhor, Ele diz na palavra dele, que Ele chama uns para pastores, outros para evangelistas. Está aqui no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em algumas outras Bíblias diz que o Senhor chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para doutores. Apóstolos hoje não existe, porque Paulo, ele foi o último, e ele mesmo diz que ele é o derradeiro. Derradeiro significa último. E apóstolos foram apenas homens que viram a Cristo, que testemunharam de Cristo. Profetas hoje também não existe, porque o profeta lá de trás, o que ele pregava, melhor dizendo, o que ele profetizava, tinha que acontecer. E nós vemos hoje homens profetizando, revelando tantas coisas que só misericórdia. Os profetas lá de trás não revelavam número de identidade, número de CPF. Os profetas lá de trás, eles não profetizavam, não revelavam as coisas absurdas e aberrativas que os tais profetas do século 21 dizem profetizar ou revelar dentro das igrejas.
caminhões da Casa Bahia parando na porta, entregando móveis, números de CPF, de identidade, isso e aquilo outro. Não é esse tipo de profecia ou revelação que os profetas lá atrás, principalmente no Antigo Testamento, profetizavam ou revelavam. Quando aqueles homens lá atrás, os profetas do Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus assim os usava para profetizar ou para revelar coisas, eram algo santo e espiritual. Não era nada carnal ou humano, ou para o tempo deles, como em termos de terra. Mas era sempre algo espiritual, algo sobrenatural, vindo verdadeiramente da parte de Deus. E nós vemos hoje esses falsos profetas. O Senhor mesmo fala por sete vezes: acautelai-vos dos falsos profetas. Por 7 vezes no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo fala para que o homem viesse se acautelar dos falsos profetas. Está para acontecer coisas sobrenaturais na face da terra. Eu não vejo os líderes hoje, vamos abrir um parênteses, os pastores, os bispos, os evangelistas, os missionários e missionárias, os presbíteros, os diáconos, diaconisas, fecham parênteses. Esses que, por sua vez, volto a dizer, sobem ao púlpito, tomam posse de um objeto chamado microfone. Eu não vejo esses homens ou essas tais mulheres. Eu não as vejo pregando o evangelho de Paulo. Melhor dizendo, o evangelho de Cristo, cujo evangelho é dado continuidade pelo apóstolo Paulo, como também todos os outros discípulos chamados apóstolos. Eu não vejo esses homens, nem tampouco essas mulheres, preparando aqueles a quem eles ouvem, ou seja, o povo de Deus. Não ver esses homens, não ver essas mulheres, preparando o povo para o que verdadeiramente está para acontecer. O Apocalipse. O momento da perseguição. O momento da tribulação. Porque mais uma vez eu reitero, mentirosos são os líderes. Eu já abri um parênteses e fechei, vocês sabem quem são os líderes que eu estou dizendo, em termos de ministérios eclesiásticos. Engana-se eles quando dizem, mentirosos são, quando dizem que nós como igreja não vamos passar pelo início da tribulação. Porque é o próprio Cristo quem diz, em Mateus 24, o próprio tema do livro é o princípio das dores. Se é o próprio Cristo quem diz que nós vamos passar, nós vamos passar. Ele mesmo diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que nós como igreja vamos passar pelo início da tormenta, nós vamos passar pelo início da tormenta.
Não vamos passar pelo olho do furacão, pois o próprio Cristo assim não o permitirá. Mas nós, a Igreja de Cristo na terra, vai passar pelo início da tormenta, pelo início das dores, seremos perseguidos. E esses homens e essas mulheres estão preparando o povo para esse momento. Você, como igreja, está se preparando para esse momento? Meu Deus! Em seguida, esse áudio, eu até falei que não ia trazer mensagem, apenas notificar, mas não é nunca como nós queremos, mas é como o Espírito, é como o Senhor assim o quer. Antes dos 4 vídeos, o Senhor quis trazer um alerta a vocês. Prepara-te, ó Israel. Você está se preparando? Isso é Bíblia. Olha só a frase. Prepara-te, ó Israel. Mais uma vez eu faço uma pergunta a 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Ao líder e ao povo. Você, líder, está preparando o teu povo? Povo, você está buscando um preparo? Se você, líder, não está preparando o teu povo, cuidado. É o próprio Senhor quem diz que a quem muito for dado, muito mais haverá de ser cobrado. E povo, você não está se preparando, cuidado. Porque em cima da hora, não haverá de dar tempo para se preparar. O preparo é agora. Líder, comece a preparar o teu povo agora para aqueles dias de tormento, aqueles dias de perseguição. Porque se você não prepara o teu povo, nem a você mesmo você está se preparando. São líderes cegos, guiando povos cegos. E se você, líder, não está preparando o teu povo, você está cego espiritualmente. E se você, povo, não busca se preparar, você também está cega espiritualmente. Então peça a Deus para jogar por terra as escamas de vossos olhos espirituais. E vocês, líderes, comecem a preparar o seu povo. E você, povo, comece a se preparar. Fiquem com essa pequena advertência. Fiquem com esta pequena admoestação, porque foi esse conselho que Paulo deu ao jovem pastor ao jovem pastor Timóteo. Admoeste, exorte, pregue, para que tu possa salvar tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Pode ter certeza, de minhas mãos, Deus não haverá de requerer o vosso sangue. Porque a minha parte eu tenho feito. A seguir vem 4 vídeos. Volto a dizer, não são grandes. Entre 10 a 15 minutos. Veja-os com muita atenção. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus vos proporcione uma semana de agrado não a vocês, mas de agrado a Ele. Shalom Adonai.